E aí, galera do 7º ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que tem sido até agora economia rural, beleza? Já vimos silvicultura, já vimos extrativismo vegetal, já vimos pecuária de todos os tipos, não é mesmo? Pecuária sedentária, pecuária nômade. E agora a gente vai para um outro assunto que também se passa no espaço rural, que é a agricultura, certo? Não preciso nem falar a importância desta técnica para a sociedade e também não preciso falar, que vocês sabem, da importância da agricultura para a economia do Brasil. Aliás, o país tem algumas das suas maiores divisas vindo de produtos rurais, beleza? O gado, a soja, por exemplo. Tudo bem? E a agricultura, ela é importante para a sociedade não só hoje, como já foi antigamente. Ela começa numa região chamada de Crescente Fértil, no antigo Vale da Mesopotâmia, do Nilo à Mesopotâmia. Onde fica isso? O Nilo, você sabe, norte da África, região do Egito, a Mesopotâmia pega áreas do Oriente Médio, onde estão, por exemplo, o Iraque hoje. E qual a função da agricultura na história do homem? Devo lembrar vocês que antes da agricultura o homem era nômade, certo? Então ele se deslocava pelos espaços em busca do seu alimento, tá? Isso fez com que o homem fosse sedentário, pudesse então ficar fixo. A partir daí, então, grandes sociedades surgiram a partir da agricultura. Uma delas, no próprio Vale do Rio Nilo, é a egípcia, né? Sem a agricultura, sem o Nilo e sem suas margens férteis, não haveria o Egito. Tudo bem? E agora, eu queria conversar com vocês um pouco, dando um salto na história da humanidade, na geografia. Houve uma grande migração de plantas pelo mundo. Se você for pensar no seu cardápio diário, no arroz, por exemplo, que faz parte do cardápio básico do brasileiro, ele não é um produto originário daqui das Américas, ele veio da Ásia. Tudo bem? Então tem uma grande gama de produtos que saiu da América para a Europa e veio também da Europa, da Ásia e da África aqui para a nossa região, aqui para o Brasil. Quando que isso aconteceu? Aconteceu no período das grandes navegações. Então esse período não foi só de colonização do país, mas foi um período de intercâmbio cultural, de miscigenação e também de trocas de costumes alimentares. Então, se você pensar em vários dos produtos que fazem parte do seu cardápio diário, eles não são aqui do Brasil, beleza? Da mesma maneira, produtos da América foram para lá, o milho e a batata, por exemplo, que hoje faz parte do cardápio europeu em vários pratos, é originário de regiões aqui da América. Turma, até agora eu contei um pouco da história da agricultura, mas hoje, certamente, é óbvio que a agricultura não é praticada da mesma maneira que era praticada há anos atrás ou em períodos mais remotos, como a gente trabalhou anteriormente. Quando eu falo em novas tecnologias, vocês têm que ter em mente a questão e a ideia e o termo Revolução Verde, tá? Que data mais ou menos da década de 1960. E o que é a Revolução Verde? Ao contrário do que muitos pensam que tem a ver com um ganho ambiental ou reivindicações ambientais, a Revolução Verde, na verdade, trata numa série de tecnologias que foram incorporadas no campo, beleza? Começa nos Estados Unidos, começa nos países desenvolvidos e é levada até os países subdesenvolvidos com a ideia de que isso traria o fim da fome, por exemplo. Então, essas tecnologias permitiriam que a agricultura acontecesse no mundo todo e o problema da fome fosse resolvido. Como se sabe, o problema da fome não é falta de alimento, é muito mais uma questão econômica e social, certo? Então este slogan da Revolução Verde acabou ficando para trás. E o que é a Revolução Verde? O que ela trouxe? Fertilizantes, trouxe maquinários e trouxe transgênicos, né? São alimentos alterados geneticamente. Tá? É um tema que gera muitos debates, se ele é realmente benéfico ou se ele traz malefícios à saúde humana, e esse debate eu não vou ter com vocês agora, a gente leva isso mais adiante. No Brasil, quem é responsável por essas tecnologias, por essas pesquisas, é a Embrapa, tudo bem? Então esse é o órgão brasileiro responsável por levantar e por desenvolver essas tecnologias. Bom, consequências da Revolução Verde para a agricultura e para a sociedade, afinal de contas,
uma coisa está totalmente relacionada à outra. Não dá para negar que houve um aumento de produtividade, por mais que isso não tenha findado com a fome do mundo. Mas houve alguns malefícios, alguns pontos prejudiciais. Por exemplo, esse maquinário sendo inserido na produção do campo tirou muitos trabalhadores que se deslocaram para as cidades, incharam essas cidades. Foi chamado êxodo rural. Muitos pequenos produtores emprestaram dinheiro, fizeram uma estrutura para trazer esses recursos para o seu plantio, não deu certo, não conseguiu vender, acabaram produtores que ficaram com dívidas, muitos perderam suas terras decorrentes desse processo. E por fim, outra crítica que existe em relação à Revolução Verde é o monopólio das empresas, ou seja, são poucas as empresas que detêm essas tecnologias, das sementes, das máquinas, dos fertilizantes. Então, toda essa economia da agricultura moderna passa pela mão de poucas empresas, algo chamado de monopólio, e algo que gera prejuízos. Afinal de contas, o valor que esses caras determinarem é o valor que fica no mercado, não tem muita negociação. Tudo bem? Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido esse princípio da nossa aula, e bola para frente. Até mais.